Ei, você aí, você está cansado ou cansada de entrar em diversas videoaulas e não achar uma aula completa, extremamente completa do jeitinho que você precisa para mandar muito bem naquela prova que você vai ter amanhã ou no vestibular que você está se preparando? Bom, se você é esse tipo de aluno que está procurando uma aula completa sobre o modelo atômico de Dalton, fica nessa videoaula que eu tenho certeza que você vai aprender absolutamente tudo que você precisa para conseguir ir muito bem naquela provinha ou no vestibular que você está se preparando. Perfeito? Então bora pro vídeo e vamos aprender! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula aqui do canal. Pessoal, e hoje eu estou dando continuidade a essa playlist maravilhosa, essa playlist incrível que eu estou preparando para vocês, essa playlist dos modelos atômicos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o modelo de Dalton, o modelo de John Dalton, o famoso modelo da bola de bilhar. E fique tranquilo que você vai ter absolutamente tudo nessa aula que você precisa saber para mandar muito bem na sua prova ou no vestibular que você está se preparando, perfeito? Então olha só, pessoal, se você está assistindo essa playlist, você já percebeu ali no caso que existe o quê? Já existe uma videoaula anterior a essa, exatamente. Essa videoaula anterior, nós estudamos a respeito dos modelos filosóficos, ali, os modelos atômicos na parte filosófica. Vimos ali no caso Demócrito e Leucipo, vimos também ali Empédocles e também Aristóteles, perfeito? Então aqui nós vamos dar continuidade da mesma forma, nós vamos aprender primeiro a parte contextualizando ali o que estava acontecendo no momento histórico, o que estava acontecendo de fato para conseguir contribuir para que o modelo futuro fosse desenvolvido, que no caso é o modelo de Dalton. Mas antes dessa videoaula começar, pessoal, perceba que aqui existe um QR Code, e esse QR Code existe para a seguinte forma. Eu tenho certeza que você já estudou por alguma aula na internet e você pensou o seguinte: poxa, eu aprendo muito melhor com esse professor do que com o meu professor ou a minha professora no presencial. Isso quer dizer que o seu professor ou a sua professora no ensino presencial tem um ensino ruim? Não, não quer dizer isso. Apenas quer dizer, pessoal, que às vezes a didática que ele utiliza não é a melhor didática que você realmente aprende. E isso é normal de acontecer. Então o que acontece? Caso eu seja esse professor que você aprenda de uma forma muito mais fácil, que você consegue de fato aprender o assunto, porque as minhas videoaulas são extremamente completas, eu sempre abordo exatamente tudo que você precisa saber sobre aquele assunto. Não deixe faltar nada para que você tenha uma preparação de excelência para você conseguir atingir ali os seus objetivos, perfeito? Então, caso eu seja esse professor que você consiga aprender com muito mais facilidade, faça o seguinte: entre nesse QR Code, leia aqui o QR Code, aponte a câmera para ele, leia e você vai ser direcionado para o WhatsApp. E ali no WhatsApp a gente vai conversar certinho para que a gente consiga estudar de uma forma muito mais direta, de uma forma muito mais construtiva. Porque imagina, se você aprende comigo em apenas uma videoaula, imagine estudando comigo ao decorrer do ano. E caso você esteja vendo essa videoaula pelo celular, você não consegue, no caso aqui, ler esse QR Code, eu estou deixando um link aqui na descrição, basta você clicar no link que você vai ser direcionado para o meu WhatsApp e vai conseguir conversar comigo também. Perfeito? Então bora pro vídeo e vamos começar a aprender aqui um pouquinho sobre essa videoaula maravilhosa aqui para vocês. Pessoal, na parte contextualizando o que estava acontecendo naquele momento aqui, antes de ser criado de fato o modelo de Dalton, a gente percebe o seguinte, que estava acontecendo aqui as leis ponderais, a gente estava vendo aqui as leis ponderais em ação. Olha, as leis ponderais, elas são resumidas de que forma? Aqui nós temos a lei de Lavoisier e também nós temos a lei de Proust, que eu já vou explicar para vocês o que isso significa. A lei de Lavoisier, ela fala o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso daqui. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que na natureza nada vai se criar, ou seja, não é com o estalar de dedos que vai surgir algo, nada vai ser criado do além, tem toda uma explicação por trás. E além disso, de nada se criar, nada também vai se perder. Não tem como, por exemplo, eu pegar esse giz aqui e desaparecer com ele. Não, ele vai ficar aqui. Não tem como você simplesmente desaparecer com as coisas. Tem uma explicação para isso. Então nada vai se criar e nada vai desaparecer, nada vai se perder.
ok? E além de nada se criar e nada se perder, tudo vai se transformar. Ou seja, às vezes a gente tem a ideia de, poxa, lógico que cria. Eu já misturei uma coisa com a outra e criou um certo sólido. Quer dizer que eu criei aquele sólido. Mas será que realmente foi criado aquele sólido? Será que você fez ali um passe de mágica e conseguiu criar aquilo? Não, não é assim. Mas você pode pensar, nossa, mas quando eu jogo sal na água, ele some. Logo, ele se perde. Não, não quer dizer isso. Tem uma explicação lógica por trás disso também. A realidade é o quê? Que tudo se transforma. E isso daqui, pessoal, foi revolucionário. Ao ponto de que você vai perceber que o modelo de Dalton ele foi embasado, aqui no caso também, nessa lei de Lavoisier. Isso daqui é fantástico e traz um olhar científico maravilhoso que a ciência ela foi moldada em cima disso. Perfeito? Então vamos dar uma continuidade aqui. Quando a gente fala aqui da lei de Proust, a gente já está falando na questão das proporções. Perceba que aqui nada vai se criar, nada vai se perder, tudo vai se transformar. Mas para tudo se transformar, concorda comigo que deve ter uma proporção? Porque para se transformar eu vou precisar de um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra para gerar outra coisa. Mas o que é esse pouquinho de uma coisa e um pouquinho de outra? Perceba que eu estou utilizando aqui de uma forma mais geral, não estou dando nomes no momento. Por quê? Porque aqui nós vamos ver sobre a lei de Proust. A lei de Proust ele fala o seguinte, as massas dos reagentes, primeiramente, o que é um reagente? Imagina o seguinte, existe uma reação química. Você já viu uma reação química que está lá, por exemplo, A mais B, setinha, formando A e B junto. O que isso quer dizer? Nessa setinha, ela divide ali os reagentes dos produtos. O que está antes da setinha é o que a gente chama de reagente. O que está depois da setinha é o que a gente chama de produto. Então, no caso, os reagentes é aquilo que vai reagir para formar os produtos. Então vamos ler de novo. Olha, as massas dos reagentes e produtos de uma reação se mantêm em uma proporção constante. Então perceba o seguinte, aqui nós estamos falando que tanto as massas dos reagentes, aquilo que vai reagir para formar o quê? Os produtos, vai se manter em uma proporção constante. Então perceba que enquanto aqui nós estamos falando na transformação, nada vai se criar, nada vai se perder, tudo vai se transformar. Aqui na de Proust nós estamos falando da proporção em relação a isso. E isso, pessoal, ficou conhecido, essas duas leis, a de Lavoisier e a de Proust, ficou conhecido como as leis ponderais. E isso daqui é maravilhoso porque, cara, isso daqui é fantástico, fez uma revolução na ciência que você nem pode imaginar. E olha só, aqui a lei de Lavoisier, ela é conhecida como a lei da conservação de massas. Nesse caso, quer dizer o seguinte, que você não vai perder massa. Se você fizer ali trabalhar em um sistema fechado, a gente pode garantir para você que a massa antes e depois da reação vai se manter a mesma, porque a massa não vai se criar e não vai se perder, ela vai se manter, vai apenas se transformar. Da mesma forma que aqui a lei de Proust, ela pode ser chamada também, ela é conhecida como a lei das proporções definidas, porque ela vai trabalhar a respeito dessas proporções para que ocorra em si essa parte da transformação. Perfeito? Então, pessoal, sabendo disso, aqui o modelo de John Dalton, a gente pode dizer o seguinte, o John Dalton, você vai perceber que ele fez o seu modelo baseado aqui nas leis ponderais. E isso quer dizer que ele foi a primeira teoria atômica aqui com embasamento científico. Olha que legal isso daqui, pessoal, como que as leis ponderais foi algo muito importante. Perceba que até na parte filosófica que a gente estava vendo até então, não tinha um embasamento científico muito grande, não era algo muito bem estabelecido como a gente vai ver agora. Olha só, nesse caso aqui, o Dalton ele criou alguns postulados que eu já vou explicar para você. Mas você pode pensar, poxa, lá no meu ensino eu não aprendi sobre isso. Eu aprendi apenas que o modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar. Pessoal, infelizmente, se você aprendeu só isso, você não está preparado de fato para um vestibular. Você precisa aprender de fato aqui o que? Os postulados de Dalton. Porque você precisa aprender isso porque é exatamente o que é mais cobrado sobre o modelo atômico de Dalton nos vestibulares. E eu tenho como provar isso para você. Se você entrar aqui nessa descrição, você vai perceber que tem alguns links ali. Vai estar ali, link do formulário 1, link do formulário 2 e assim por diante. O que isso quer dizer? Eu preparei algumas questões para vocês. Sempre nas minhas aulas vão ter questões aqui embaixo para você conseguir treinar o que a gente desenvolve em aula. Porque no ensino não é apenas você aprender a teoria e pronto, você já aprendeu de fato o assunto. Não, você
Não, você precisa aprender e também precisa praticar. E como que você pratica? Existem várias formas, como por exemplo com experimentação ou também como exercícios. E os exercícios eu já deixo separado para vocês na descrição de cada videoaula minha, que basta você entrar no link, vai ser levado para um formulário e vai ter ali um número de exercícios. No caso, cada formulário desse contém 5 exercícios para você conseguir resolver. E sendo assim, pessoal, basta você clicar ali, vai ser direcionado para o formulário e no formulário você vai conseguir ali responder as questões. Mas Bruno, como que eu vou saber se eu acertei ou se eu errei aquelas questões? Bom, depois que você enviar o formulário, vai ter um botãozinho ali de ver a sua pontuação. Clicando em ver sua pontuação, você vai conseguir ter um retorno sobre a sua pontuação. Você vai conseguir ver exatamente as questões que você acertou e as questões que você errou. Mas nossa, eu gostaria muito de das questões que eu errei, eu conseguir ver como que resolve elas. Porque não basta apenas você ver o que acerta e o que erra. Você precisa aprender de fato qual que é a forma de resolver aquele exercício. Concorda comigo? E é por isso que eu já preparei para você a correção em vídeo de todos esses exercícios. Após você ver as questões que você acertou e que você errou, você consegue clicar para ver a correção em vídeo também. Olha que fantástico, pessoal. Então perceba o seguinte, esses postulados que eu já vou ensinar para vocês, eles vão estar presentes de forma muito intensa nas questões que eu separei aqui, porque realmente isso cai. Isso cai muito mais do que se a gente for trabalhar ali apenas o modelo da bola de bilhar, porque isso daqui é muito importante no modelo de Dalton. E é por isso que é importante você ter um ensino aprofundado, um ensino completo, porque é apenas assim que você consegue ir muito bem nos vestibulares. Perfeito? Então vamos lá. Ó, o primeiro postulado de Dalton fala o seguinte, que os átomos são esferas maciças e indivisíveis. Isso daqui, olha como que já deu um avanço na parte dos modelos atômicos. Quando a gente estava trabalhando lá na parte filosófica, o Demócrito e Leucipo, o que ele falava? Que se você fosse dividindo de forma sucessiva, ia chegar em um momento que a matéria ela não ia ser mais divisível, chegando no que então a gente chama de átomo. Então olha só, o átomo que a gente está citando aqui, ele está lá no modelo de Demócrito e Leucipo já sendo citado. Quer dizer então que já que o modelo de Dalton ele foi um avanço para a ciência, temos que desconsiderar o modelo de Demócrito e Leucipo? Não, não quer dizer isso, porque a gente não pode desconsiderar ali um modelo atômico só porque existe um mais atual. A questão é o seguinte, pessoal, aquele modelo atômico foi de extrema importância. Até hoje nós utilizamos a palavra átomo. Ela foi citada de forma formal pela primeira vez aonde? Lá em Demócrito e Leucipo. Então olha que legal. Aqui nós falamos que o átomo, eles são esferas, então já deu um formato. A diferença é que no modelo atômico de Dalton, a gente já dá um formato para o átomo. Lá no modelo anterior, não tinha um formato. E a partir do primeiro postulado de Dalton, a gente já consegue perceber que já existe um formato, que no caso é um formato esférico. Perfeito? E além de ser um formato esférico, ele é maciço e indivisível. Então note o seguinte, que o átomo lá falado de Demócrito e Leucipo, ele continua sendo indivisível aqui no modelo de Dalton. Só que aqui a gente já deu um formato para ele. Ele é uma esfera e é uma esfera maciça, perfeito? Vamos para o segundo postulado. No segundo postulado, nós vemos que não é possível criar ou destruir átomos. Mas espera lá, eu acho que eu já estudei um pouquinho a respeito sobre isso. Lembra aqui, em Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Olha só, não é possível criar, ou seja, nada se cria. Não é possível destruir os átomos, ou seja, nada se perde. Note como que Dalton está sendo embasado aqui também com a teoria de Lavoisier. Olha como que isso é muito interessante. Então olha só, no segundo postulado fala exatamente isso, que não é possível criar ou destruir átomos. No terceiro caso, nós falamos o seguinte, que há a reorganização, a separação ou a combinação de átomos em uma reação. Note que aqui nós falamos a respeito da transformação. Nós falamos que nada vai se perder, nada vai se criar, apenas vai se transformar. E é exatamente no terceiro postulado de Dalton que a gente aborda a respeito disso, falando que vai haver uma reorganização, a separação ou a combinação dos átomos em uma reação. Quer dizer que para uma reação acontecer, a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai reorganizar, ou seja, tem os átomos distribuídos
distribuído, nós vamos reorganizar para formar outros compostos, ou nós vamos separar os átomos para formar outros compostos, ou também nós vamos combinar os átomos para conseguir formar ali outro composto, perfeito? Então olha como que uma reação química ela já está sendo muito bem distribuída, está sendo muito bem explicada aqui já na questão dos postulados de Dalton. Olha que importantíssimo que é estudar isso daqui. No próximo postulado, nós falamos o seguinte, que átomos do mesmo elemento químico têm a mesma massa e tamanho. Ou seja, se nós tivermos ali o mesmo elemento químico, como por exemplo o elemento fósforo, no elemento fósforo, de acordo com Dalton, a gente vai poder afirmar que sempre vai ter a mesma massa e o mesmo tamanho. Então note, pessoal, como está tendo um embasamento científico aqui no modelo de Dalton. Não está sendo apenas ele falar algo e pronto. Não, está tendo um embasamento científico muito bem construído aqui. E por fim, nós falamos aqui também, de acordo com o modelo de Dalton, os postulados de Dalton, a gente fala que os átomos de mesmo elemento químico têm propriedades iguais e vice-versa, ou seja, átomos de diferentes elementos químicos vão ter propriedades diferentes. Bacana, né? Tá vendo como que tem bastante coisa aqui pra gente aprender sobre os postulados? Isso daqui, pessoal, vocês só vão conseguir aprender de fato treinando, resolvendo exercício. Então é por isso que clique aqui na lista de exercícios, faça bastante exercício sobre isso e assista as resoluções comentadas para você conseguir ver como que isso daqui é posto em prática. Mas agora que a gente já estudou a parte dos postulados, eu acho que ficou muito mais claro o porquê que o modelo de Dalton foi o primeiro modelo a ter aqui um embasamento científico. Então olha que bacana, pessoal. Eu sou apaixonado pelos modelos atômicos porque a gente consegue ver a história acontecendo ali no momento, ok? Então olha aqui, eu coloquei aqui para vocês também o número 1, 2 e 3, acompanhado de um coração, de uma carinha mais ou menos, e aqui tinha um palhaço que tá perdido ali no tempo. Para que eu fiz isso? Para fazer uma brincadeirinha. Eu gostaria de saber se você realmente está entendendo essa videoaula. Se você estiver entendendo, se você estiver gostando, comente o número 1. Se você tiver mais ou menos, entendi, mas estou um pouco perdido, comente o número 2. Se você está totalmente perdido, comente o número 3. Caso você está no 2 ou no 3, faça o seguinte, volte um pouco essa aula e assista novamente, porque isso daqui é muito importante para a gente compreender de fato a segunda lousa dessa aula, ok? Então, de forma resumida, nós vimos aqui a lei das conservações de massas, quando a gente fala de Lavoisier, e também a lei das proporções definidas, quando a gente fala de Proust, sendo essas daqui as leis ponderais. Vimos aqui no modelo de Dalton, que foi o primeiro modelo com embasamento científico, e também vimos os postulados de Dalton, perfeito? Então, agora eu vou dar aquele espaço para o seu print, e eu vou voltar com mais uma lousa maravilhosa para continuar esse ensino aqui sobre o modelo de Dalton. E até a próxima lousa. Bom, pessoal, então dando continuidade a essa aula, olha que lousa maravilhosa que eu preparei para vocês. Então tá tudo certinho aqui, olha, tá tudo bem circular. Então, cara, isso daqui dá um trabalho gigantesco para fazer, ok? Então, se você tá gostando dessa aula, se você realmente está aprendendo bastante comigo, faz o seguinte, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, que isso me ajuda demais, pessoal. É de graça para vocês, mas isso me ajuda bastante, perfeito? Então vamos lá, bora continuar essa aula. Pessoal, então dando continuidade aqui ao modelo de John Dalton, aqui eu coloquei a data para ficar um pouco melhor para vocês também. Reparem que quando a gente estava falando lá de Demócrito e Leucipo, a gente estava lá em meados dos anos 400 a.C. Olha o salto que a gente deu. Nós viemos lá de antes de Cristo para 1808, ou seja, praticamente ontem, quando a gente compara com a idade, né, do modelo de Demócrito e Leucipo. Então perceba, pessoal, que os modelos atômicos ficou com um espaço muito grande, de certa forma, em relação às teorias que foram lançadas. E perceba também que o modelo de Dalton, assim como eu disse, tem um embasamento científico. Então isso daqui foi algo muito notório, foi algo muito significativo. Lembra que eu falei para vocês também que o modelo de Dalton, ele é reconhecido como modelo da bola de bilhar? Pois bem, coloquei aqui uma bola de bilhar, caso você nunca tenha visto, acredito que já tenha visto, né? O mais comum de acontecer, pessoal, é colocarem aqui o número 8, a bola número 8. Só que a bola número 8, ela é preta. E eu não tenho giz preto. O que eu fiz? Eu coloquei aqui a bola número 14, que é da cor verde. No caso, para eu conseguir pintar e ficar bonitinho aí para vocês. Então fiz aqui o desenho aqui da bola de bilhar para vocês entenderem como que é representado também o modelo de Dalton, o famoso modelo
modelo da bola de bilhar. Notem que aqui a gente tem uma esfera, perfeito? Então nós temos aqui uma esfera, que é uma esfera maciça e indivisível, assim como o átomo de Dalton. E é por isso que ficou reconhecido como modelo da bola de bilhar. Pessoal, lembra também que eu falei para vocês que o Dalton ele explicou um pouquinho a respeito das reações químicas lá nos postulados dele que estavam na lousa anterior. Então eu quero ressaltar aqui para vocês, coloquei um tópico só para isso, para ressaltar e não deixar passar batido, que foi a primeira vez em modelos atômicos que foi explicado aqui algo macroscópico em termos microscópicos. Então o Dalton pegou ali uma reação química e conseguiu explicar através dos átomos, como que eles se rearranjam, como que eles se combinam ou se separam ali para formar, para acontecer de fato a reação química. Pessoal, isso daqui então foi algo extremamente importante para a ciência que tem aplicação até os dias atuais. Nós vamos ver que existem outros modelos atômicos mais atuais que o modelo de Dalton. Só que de qualquer forma, mesmo que existam outros modelos atômicos, nós não podemos descartar os anteriores, porque eles tiveram muita importância e têm até hoje aplicabilidade na teoria e na prática também. E o modelo de Dalton não deixa por si só a desejar em relação a isso, perfeito? Então, visto que aqui explicou alguns acontecimentos em reações químicas, foi o primeiro modelo atômico que conseguiu explicar de fato fenômenos aqui macroscópicos em termos microscópicos, perfeito? Mas Bruno, o que é isso daqui do seu lado? O que é esse tanto de bolinha com alguns símbolos dentro, escrito nomes de elementos químicos na frente? Muito bom, pessoal. Isso daqui, na verdade, é como que o Dalton ele propôs ali para representar os elementos químicos. Hoje nós representamos, por exemplo, o elemento químico hidrogênio com a letra H, a letra maiúscula H. Mas olha como que era representado o hidrogênio lá no modelo de Dalton. O Dalton ele propôs que o hidrogênio ele fosse representado aqui de forma com que tivesse aqui um círculo e um pontinho no meio. Por que esse círculo, pessoal? Perceba que já está fazendo aqui uma analogia, de certa forma, com quem? Com a esfera, com o modelo de Dalton, com uma forma que o átomo ele é. No caso, ele é um átomo esférico, perfeito? Então aqui nós temos como que o Dalton ele propôs para a gente conseguir representar esses elementos químicos. Não vou ler todos para vocês, mas está aqui para vocês prepararem aquele print que eu vou deixar daqui a pouco vocês tirar, para você conseguir ter registrado. Pessoal, essa lousa ela foi produzida com muito carinho. Olha só a proporção, tá tudo muito bonitinho, os círculos, tá muito legal. Isso daqui dá muito trabalho de fazer. E além de trabalho de montar a lousa, tem o trabalho também de preparar a aula, selecionar a melhor teoria para colocar para vocês, colocar uma aula bem construtiva ao ponto de vocês conseguirem se desenvolver da melhor maneira possível. Então, se você realmente está gostando dessa videoaula, pessoal, se você aprendeu com ela, por favor, não esqueça de se inscrever, deixe o seu like aqui e, se possível, comente. Isso ajuda demais para mim, é de graça para vocês, eu juro, não custa nada, é só vocês clicarem aqui embaixo e isso me ajuda bastante. Perfeito? Então a aula vai ficando por aqui, pessoal, mas não esqueçam de clicar nos links aqui da descrição, que eles são de extrema importância. Vocês já aprenderam a teoria, pelo menos eu espero que já aprenderam. Agora tem a questão de vocês treinarem, de vocês praticarem com os exercícios, que vai ser exatamente a forma com que vocês vão ser cobrados nas provas e nos vestibulares. E é por isso que os exercícios estão aqui embaixo. Eu preparei um total de 10 exercícios para vocês. Pois é, no mínimo 5 exercícios em todas as aulas vão ter aqui na descrição. Mas no caso dessa aula, como o Dalton, o modelo de Dalton, aparece com uma certa frequência no vestibular, eu coloquei mais questõezinhas aqui para vocês para já ter um preparo melhor. Então tem um total de 10 questões aqui embaixo que clicando no formulário vocês conseguem responder, depois descobrir o feedback e assistir a correção em vídeo gravada por mim mesmo. Então você vai ter acesso a esse material totalmente de graça. Eu espero de coração que vocês tenham compreendido esse conteúdo, ele é muito importante para a gente entender a evolução dos modelos atômicos. Foi o primeiro modelo atômico aí a ter um embasamento científico, então isso é muito bacana. Certo? Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode escrever aqui no comentário ou volte a aula e assista novamente, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí aprender de fato. Então eu espero que você continue aí estudando, continue na sua jornada de estudos, que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Você já é um vencedor, uma vencedora só pelo fato de ter chegado ao final dessa videoaula. Tenho certeza que muitas pessoas já desistiram a partir do caminho aqui, não conseguiram completar essa videoaula, e pelo fato de você chegar, você já teve ali um privilégio maior, que é ter acesso ao conhecimento, acesso a um conhecimento de forma muito positiva, de forma muito construtiva e
aprofundada, beleza? Então, agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e te vejo nos exercícios. E após o exercício, eu te vejo na próxima aula, perfeito? Então, até a próxima aula.